Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é muito procurado pelos inscritos do nosso canal. Receber 1% ao mês de dividendos em dólar. Eu tenho certeza que deve ser o sonho de muitos de vocês. E é exatamente isso que o ETF SPY11, lançado há pouco tempo aqui na nossa Bolsa de Valores, está prometendo. Os ETFs que pagam dividendos foram lançados há pouquíssimo tempo aqui na nossa Bolsa de Valores. E será que é possível um ETF que paga 1% de dividendos ao mês em dólar? Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E se você estiver interessado em materiais gratuitos para te auxiliar no estudo sobre investimentos, eu vou deixar aqui na descrição um link contendo 3 desses materiais, que são um guia de renda fixa, um guia de análise de fundos imobiliários e um guia de dividendos. Aproveite! Então vamos lá. O SPY11 é um ETF que distribui dividendos aqui na nossa Bolsa de Valores e que foi listado em novembro de 2023. De lá para cá, ele teve uma pequena valorização e hoje é negociado ali na casa de R$ 101. Mas apesar dessa pequena valorização, o foco dele mesmo é relacionado aos dividendos. E como é que ele faz isso? Basicamente, o SPY11 investe em um outro ETF, que é o SPY, que é negociado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, basicamente, nós estamos falando de um ETF aqui do Brasil que investe diretamente em um outro ETF que é lá dos Estados Unidos. A grande questão aqui é como é que eles conseguem pagar dividendos de 1% todos os meses, como você pode ver aí na tela. Qual é a estratégia que eles utilizam, que inclusive fez com que eles conseguissem bater o CDI nos últimos meses? Basicamente, o foco do SPY é investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Só que não somente isso. Esse ETF também utiliza opções para gerar o que nós chamamos de dividendos sintéticos. Para eu explicar em detalhes o que são dividendos sintéticos para você, eu gastaria um vídeo inteiro aqui. Mas, em linhas gerais, o que eles fazem todos os meses são vendas cobertas de ativos das ações que eles têm na carteira, para que, com a diferença do valor das ações e, claro, dos strikes, das opções que eles fizeram, esses lançamentos para gerarem esses dividendos sintéticos, eles conseguem ter essa rentabilidade mensal e também conseguem distribuir dividendos. A composição da carteira vai ser basicamente com essas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, seguindo o S&P 500. Os principais setores que tem, então, dentro da carteira do SPY11 são basicamente o setor cíclico, o setor de saúde, o setor financeiro, o setor de comunicação e, principalmente, o setor de tecnologia. E isso porque nós sabemos que ao longo dos últimos anos, as empresas de tecnologia ganharam grande relevância no mercado lá fora. Tanto que quando a gente olha as principais posições do ETF, basicamente nós temos as Big Techs, que são a Apple, a Amazon, a Alphabet, o Meta, a Tesla, a Microsoft e agora também, chegando aí no último ano, a Nvidia, por conta também da inteligência artificial, desse boom que nós tivemos na inteligência artificial. Então, essas principais empresas, que já são largamente conhecidas pelos investidores, são as principais posições do ETF. Mas, claro, não se limitando a isso. E quais são os prós e os contras desse ETF? Começando pelos contras. Quando você entra lá no site do SPY11, você encontra a informação de que a taxa de administração
é de 0,83%, podendo chegar a 1,51% ao ano. E por que isso é um ponto contra? Porque quando a gente investe diretamente lá nos Estados Unidos, no SPY, nós pagamos uma taxa de administração de 0,68% ao ano. E quando a gente investe no ETF SPY 11 aqui no Brasil, na verdade, a gente está pagando essa taxa de 0,68% do ETF lá nos Estados Unidos, mais a taxa do ETF aqui no Brasil de 0,83%, resultando em 1,51% ao ano de taxa. Ou seja, investir no SPY 11 aqui no Brasil, olhando por esse lado da taxa, é um ponto contra, porque você pode investir diretamente lá nos Estados Unidos e pagar uma taxa menor. Um outro ponto contra é a perda de potencial valorização das ações. Como nós estamos falando aqui de um ETF que replica a posição do S&P 500, com a questão das opções, então em momentos de altas expressivas do S&P 500, o que pode acontecer é que talvez ele não consiga acompanhar essa alta expressiva, porque as opções que foram lançadas para formarem os dividendos sintéticos podem ser executadas. E aí o ETF vai ter que realocar esse investimento, recomprando os ativos e reconfigurando a sua carteira. E aí, no final das contas, por terem que fazer essa reconfiguração na carteira, pode ser que eles não consigam surfar uma onda de alta expressiva do S&P 500. Mas é claro que o ETF SPY 11 é muito claro quanto ao seu foco principal. Não é a valorização do ativo em si, mas sim pagar dividendos de 1% ao mês. E uma última desvantagem, na minha opinião, é que como você investe num ETF que investe diretamente lá nos Estados Unidos, mas você é o investidor do ETF aqui no Brasil, você não está protegendo o seu patrimônio numa jurisdição diferente da sua. Eu, particularmente, prefiro investir em ativos dos Estados Unidos diretamente lá fora e não por meio de ETFs aqui no Brasil. Agora eu vou falar para você os pontos que eu acredito que são positivos desse ETF. Um deles é a questão tributária. Quando a gente investe diretamente lá nos Estados Unidos, os nossos dividendos são tributados na fonte com uma alíquota de 30%. Como no caso aqui desse ETF, quem está investindo diretamente nos Estados Unidos não somos nós, pessoas físicas, mas uma empresa, uma pessoa jurídica, os dividendos recebidos não sofrem esse desconto de 30%. Então, a pessoa jurídica consegue trazer esses dividendos para o Brasil sem esse desconto. E ao chegar no Brasil, quando a gente for receber os dividendos, nós vamos sofrer um desconto na fonte de 15%, que é metade dos 30% que seriam descontados se fosse lá nos Estados Unidos. Isso porque os ETFs de dividendos chegaram há pouco tempo aqui no Brasil e ainda não existe uma regulamentação muito certa sobre isso. E hoje a regra é que é descontado 15%. Mas pode ser que essa regra mude para tornar os dividendos isentos, assim como são no caso das ações e dos fundos imobiliários, ou até para tributar as ações e os fundos imobiliários e tornar tudo igual ali, tudo tributado também. Um outro ponto positivo que eu poderia citar aqui é a questão da previsibilidade. Como a proposta desse ETF é entregar uma distribuição média de dividendos de 1% ao mês, vai chegar lá no final do ano e você vai ter recebido ali, em média, um dividend yield de 12%. Para esse ETF, pode acontecer de alguns meses ele receber mais dividendos, seja ali de 1,5%, 2%, mas provavelmente ele não vai distribuir essa diferença para a gente. O que eles vão fazer é pegar essa diferença a mais e investir em outra coisa.
para deixar ali guardado, como se fosse uma gordurinha, para que nos meses em que eles não conseguirem gerar 1% de dividendos, eles vão lá, pegam essa gordurinha e interam aqui para pagar para a gente 1% e manter ali uma certa previsibilidade no recebimento. Um outro ponto positivo que eu posso citar aqui é a questão da volatilidade. Quando você investe, por exemplo, diretamente só no S&P 500, existe uma questão da volatilidade ali, um sobe e desce dos ativos. Muita gente já está acostumada, já aguenta esse sobe e desce. Outras pessoas não aguentam. Mas quando você coloca esse tipo de opções dentro dessa estratégia, fazendo vendas cobertas, você consegue diminuir um pouquinho essa volatilidade. Não é uma diferença absurda, não, mas é alguma diferença mesmo que pequena. E essas são as características desse ETF, os pontos negativos e os pontos positivos. O que você achou dele? Se você é como eu, que prefere investir diretamente lá nos Estados Unidos, mas ainda não tem uma conta em uma corretora lá no exterior, eu vou deixar aqui na descrição um link de uma conta global, onde você pode investir no exterior a partir de $1 e 0 de corretagem. Essa conta é da Nomad, que eu utilizo. E se você abrir sua conta utilizando meu link e também utilizar o cupom PEDRO20, você pode ganhar até $20 de cashback no seu primeiro câmbio, que hoje é ali por volta de R$100. Compartilha esse vídeo com o seu amigo que gosta de receber dividendos, mas que não conhece esse ETF. Aproveita para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima!